Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade na nossa apostila, né? Falando um pouquinho mais sobre a tabela periódica e hoje, em si, vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas, tá? Ligações químicas, né? Estão bem presentes aí no nosso dia a dia e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em ligações químicas, antes de mais nada, a gente precisa saber da regra do octeto. Lembram-se que o átomo, né, ele tende a ficar estável quando ele atinge seus 8 elétrons na camada de valência, né? Então ali, em uma ligação química, um átomo tende a ficar, né, com 8 elétrons na sua camada de valência no seu estado fundamental. Semelhante a um gás nobre. O que quer dizer isso, né? Semelhante a um gás nobre. Quer dizer que os gases nobres, em geral, eles possuem na sua camada de valência 8 elétrons, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui, né, alguns gases nobres aqui, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses gases nobres, se vocês olharem, todos eles, quando vocês fazem a distribuição eletrônica, todos eles possuem na sua camada de valência 8 elétrons, né? O neônio possui 8, o argônio possui 8, o criptônio possui 8, o xenônio possui 8 e o radônio possui 8 elétrons. Salve o hélio, né? Por que o hélio? Porque o hélio ele está na camada K. E na camada K possui apenas 2 elétrons, né? Não tem como ele passar de 2 elétrons, né? Então, para obedecer essa regra do octeto, para se adquirir estabilidade, o átomo tem que ter 8 elétrons. E, no caso do hélio e do hidrogênio, né, ficaria na primeira camada, que é a camada K, certo? Então, aqui, né, para que o átomo apresente a camada de valência completa, precisa realizar ligações químicas com o objetivo, veja bem, com o objetivo de doar, né, receber ou compartilhar elétrons, né? Então, isso é muito importante. Então, muitas vezes, o átomo, para ele ficar estável, ele vai precisar doar elétrons, outras vezes, ele vai precisar receber elétrons, né? Então, vai depender de átomo para átomo. Geralmente, os metais são os que mais doam elétrons, e os ametais são os que mais recebem elétrons, tá? Eu vou apagar isso daqui para a gente continuar. Então, veja, por exemplo aqui, né? A gente tem aqui a regra do octeto, né? Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na sua camada de valência. Então, por exemplo, temos o Na, que é o sódio, né? Número atômico 11. Quando eu faço a distribuição eletrônica do sódio com 11 elétrons, eu vou distribuir 11 elétrons de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Veja que na sua camada de valência, né, que é a camada 3, né, ele está na sua camada 3, camada de valência, ele tem apenas um elétron, né? Então, se ele tem apenas um elétron, ele é um átomo instável, né? Porque ele precisa adquirir 8 para ficar estabilizado, né? Então, a gente chama isso aqui de átomo instável, né? Já o neônio, veja aqui, o neônio, número atômico 10, que é um gás nobre, quando eu faço a distribuição eletrônica, ficaria lá assim, 1s2, 2s2, 2p6. Então, 2, 4, né? Com 6, 10. Então, veja que a camada de valência é a camada 2. Quantos elétrons ele tem? Ele tem 8 elétrons, né? Isso quer dizer que ele é um átomo estável, né? Porque ele preenche a teoria do octeto, ele tem 8 átomos, né? 8 elétrons, né? na sua camada, né? Veja o cloro, né? Quando eu faço a distribuição eletrônica do cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, a camada de valência 3, né? E quantos elétrons ele tem? Ele tem 7 elétrons, né? 5 mais 2, 7. Isso quer dizer que ele também é um átomo instável, né? A gente chama ele de átomo instável, tá? O argônio, que é um gás nobre, né? Diz o número atômico 18. Vou fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Veja que a camada de valência dele é a camada 3, e ele tem na sua camada de valência 2 mais 6, ele tem 8 elétrons, né? Então, ele é um átomo estável, né? Então, veja, quando não adquire a quantidade de elétrons, né, que no caso seria 8,
a gente considera isso como sendo um átomo instável, e quando ele tem os seus 8 elétrons na camada de valência, ele é considerado como um átomo estável, correto? Então, vou limpar isso daqui, né? E a gente vai prosseguir lá, só um pouquinho. Tá. Bom, se dois átomos combinarem entre si, dizemos que foi estabelecida, né, entre eles uma ligação química, né? Então veja que eu tenho um átomo maior e dois átomos pequenos. Por exemplo, a molécula da água, né, que tem o hidrogênio e o oxigênio. Então isso é uma ligação química. E a maioria das moléculas existentes na Terra, elas são compostas por ligações químicas, né? Por exemplo, a água H2O, o dióxido de carbono, CO2, né? O monóxido de carbono, CO, o sal de cozinha, NaCl, e assim por diante. Tem várias moléculas aí, né? Então, todas as moléculas químicas que a gente conhece, assim, geralmente, né, em sua maioria, são compostos, né, são feitos por ligações químicas entre eles, correto? Então, os elétrons mais externos do átomo são os responsáveis pela ocorrência dessa ligação química, ou seja, são responsáveis por atrair o outro átomo, né, para que eles possam fazer essa ligação química aí. Muito bem. Então, vamos lá. Um átomo que satisfaz a teoria do arquiteto, né, é o átomo, né, é o estável, né, e é aplicado principalmente para os elementos do subgrupo arques, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o hidrogênio. O hidrogênio, ele pertence à família 1A, né? Quer dizer, ele não pertence, mas ele está ali localizado na família 1A. Veja, quando eu faço a distribuição do hidrogênio, ele ficaria um S1, né? Um S1, então ele tem apenas um átomo na sua camada de valência. Então a gente chama isso, né? A gente considera isso como sendo um elemento instável, porque ele tem apenas um elétron, né, na sua camada de valência. Ele precisaria de 8, né? No caso do hélio, né? Veja, o hélio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, um S2 quando eu faço a distribuição eletrônica. Então ele é um átomo estável, porque ele não tem como adquirir mais elétrons, porque ele está na camada K. Então a gente considera ele como sendo um átomo estável, né? O flúor, número atômico 9, né? Quando eu faço a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Veja que ele tem 2 mais 5. Ele tem 7 elétrons, né, na camada de valência, que é a camada 2. Se ele tem 7 elétrons, ele precisaria de 8. Então ele é um átomo instável, né? O neônio, né? Número atômico 10. Quando eu faço a distribuição, ficaria um S2, 2S2, 2P6. Veja que na camada de valência, que é a camada 2, eu tenho quantos elétrons? 6 mais 2, 8. Se é 8, preencheu a teoria do octeto. Então, ele é um átomo estável, né? O Na, né, que é o sódio, no seu número atômico 11, né? Quantos elétrons ele tem na camada de valência quando eu faço a distribuição eletrônica? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bom, camada de valência, camada 3, né? Ele tem quantos elétrons na sua camada? Tem apenas um, né? Então, ele não preenche a teoria do octeto. Então, ele é um átomo instável, né? Opa! Então, a gente considera ele como sendo um átomo instável. Correto? Muito bem. Então, vamos lá. Na maioria das vezes, né, os átomos que perdem elétrons são das famílias dos metais, né? Geralmente família 1A, 2A e 3A. E os átomos que recebem elétron são os ametais, né? Eles são mais eletronegativos, né? São os ametais da família 5A, 6A e 7A. Então, por exemplo, aqui, nós temos o cálcio, né? 40, 20. Veja, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vou distribuir 20 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Quantos elétrons ele tem na sua camada de valência? Bom, camada de valência é a última, né? Camada 4, né? Ele tem quantos elétrons? Ele tem 2 elétrons. Veja, é mais fácil ele ganhar 6 elétrons para atingir 8, ou é mais fácil ele perder 2, né?
É como se diz, é a teoria, a lei do menor esforço, né? É muito mais fácil ele perder 2 e cair para essa camada 3 aqui, a camada de valência dele ficar 3, que na 3 ele já está com 8 elétrons, né? Então é muito mais fácil para ele perder 2 do que ele ganhar 6. Ele conseguir retirar 6 elétrons de um outro átomo. Então, veja, se ele vai perder 2 elétrons, então a gente escreve 2 mais, né? E daí, novamente, escrevemos a distribuição eletrônica aí. Como que ficaria lá, então? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Veja que agora eu distribuí 2, 4, 10, 12, 18 elétrons, né? Porque 20 menos 2, ele está perdendo 2 elétrons. Então, veja que agora ele ficou estável, né? Por quê? Porque na camada de valência, que é a camada 3, ele tem 8 elétrons, né? Concordam? Muito bem. Então vamos para o próximo. Flúor, né? 1s2, 2s2, 2p5. Distribuir 9 elétrons. Na camada de valência, ele tem quantos elétrons? Ó, a camada de valência é a última camada, então a camada 2. Ele tem quantos elétrons? Ele tem 7 elétrons, né? Se ele tem 7 elétrons, ele é um átomo instável, né? Então, é mais fácil ele perder os 7 elétrons ou ganhar um. É a teoria do menor esforço, né? Como se diz, né? É muito mais fácil ele ganhar um elétron, né? E preencher essa estabilidade aí. Então, se ele vai ganhar um elétron, a gente pode escrever assim, né? Menos. Porque quando está com carga negativa, significa que ele está ganhando elétrons, né? Então, ele ficaria como lá, então, na distribuição 9, ganhou 1, fica com 10. Então, fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6. Veja que na camada de valência, que é a camada 2, ele está com 8 elétrons, né? 2 mais 6, 8. Então, entenda que na sua camada de valência, né, que é a camada 2, ele possui 2 elétrons. Então, ele agora sim, ele é um átomo estável. Então, veja, pela teoria do menor esforço, às vezes você tem que analisar, é mais fácil ele perder ou é mais fácil ele ganhar? Nesse caso aqui, é mais fácil ele ganhar, porque ele tinha 7, né? Para chegar em 8, faltava apenas 1. Então, ele ganhou 1 elétron, a gente fez novamente a distribuição. Então, na camada de valência 2, ele está com 8 elétrons, né? Então, para a gente testar um pouquinho aí, a gente tem aqui um exemplo. A tabela a seguir traz as configurações eletrônicas de 5 átomos hipotéticos, representados pelo símbolo A, B, C, D e E. Então, aqui a gente tem, né, a configuração eletrônica do átomo A, do átomo B, do átomo C, D e E. Quais, né, poderiam ou podem ser consideradas estáveis de acordo com a regra do octeto. Bom, a regra do octeto, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência para ser estável, né? Então, veja, o átomo A, sua camada de valência, ele tem quantos elétrons aqui? Tem apenas, camada de valência é a última, camada 3. Ele tem apenas 2 elétrons, então ele não pode ser considerado estável, ele é instável, né? O átomo B, na sua camada de valência, é a camada 3. Ele tem quantos elétrons? Um elétron também. Então, também não pode ser considerado estável, né? Seria um átomo instável, né? O C, camada de valência dele é a 2, né? E na camada de valência 2, ele tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Opa, né? Opa, 8, ele precisa de 8, então isso aqui acho que é correto, né? A D, camada de valência dele também é 2. Ele tem quantos elétrons? 2 mais 5, 7. Bom, 7 é instável, não é estável, né? Na E, camada de valência 2, ele tem 2 elétrons, mais 3, 5. Bom, 5 também é estável, ele precisa de 8. Então, qual opção para nós, né, que finaliza isso daí, que seria correto? Então, é a letra C, né, que tem 8 elétrons na sua camada de valência, né? Camada de valência, camada 2, né, ó. Camada 2, quantidade de elétrons, 2 mais 6, 8. Então, apenas a C seria a correta, certo? Muito bem. Então, eu vou limpar isso daqui. Ficamos por aqui hoje, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, tá?